Boa noite a todos. O meu agradecimento ao 24º Conselho Espírita de Unificação, com sede em Valença, e ao convite feito pelo Centro Espírita Ivone Pereira, de Rio das Flores, para a transmissão dessa palestra. Lição 162 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para agravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu ato divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandone a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então assim agradecemos a Deus, a Jesus Mestre amigo, aos mensageiros da paz e benfeitores espirituais, para a condução dos nossos estudos pertinentes ao nosso tema destinado a essa pequena exposição doutrinária. Graças a Deus. O tema então proposto para as nossas reflexões é a consolação dos aflitos. E esse texto nós vamos buscar a base dele no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 e também o item 4. E nesse item 3, Allan Kardec faz a menção ao único evangelista, que é João, no capítulo 14, que fez a anunciação do Consolador prometido, com esse belo texto dizendo que se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai para vos enviar um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que quando o mundo não pode perceber, porque não vê e não o conhece, mas vós o reconhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Então são as explicações do evangelista trazidas aqui à luz do Espiritismo para nós, nas reflexões, quando Jesus anunciou um outro Consolador, um Consolador que ficaria eternamente. E o que fica eternamente, se não pela palavra? Porque nada materialmente ficará eternamente, ficará constantemente, permanentemente. Para esse caso, então, somente os conhecimentos, as orientações transmitidas, e que o Espiritismo cumpre tão bem o seu papel com essas palavras, com essas exortações buscadas pelos evangelistas. Para isso, então, nós vamos reflexionar como que é essa consolação. Consolar é justamente acalmar, e o aflito é todo aquele que está angustioso, pesaroso, arrasado diante de um problema moral ou físico, e essa consolação vem de encontro aos aflitos na atual conjuntura, quanto tantos problemas à nossa volta, tantos pesares, tantas aflições de irmãos nossos de caminhada terrena,
diante de uma pandemia que se espalhou pelo mundo e hoje no Brasil é um processo epidêmico, porque está no território nacional em largas dimensões, e isso tem causado muita apreensão em diversas pessoas, em todos nós não nos isentamos dessas apreensões naturais de todos. Mas que consolação é essa, então? O que o Espiritismo propôs em termos de elucidação em razão dessas palavras? O que ele oferece, então, de consolação? Primeiro, a imortalidade, que a vida continua, que Deus é justo e bom, que há a pluralidade das existências, que há uma pluralidade de mundos habitados e que há também a comunicabilidade dos espíritos, como essa divulgação trazida por uma equipe que trabalhou com Allan Kardec, não só de mensageiros do bem como espíritos e benfeitores, como também dos encarnados, os médios, jovens principalmente, que assessoraram Allan Kardec na época da codificação e na organização dos estudos espíritas. Então, mais adiante, Kardec faz uma indagação muito interessante, que é bom relê-la, para nós nos nortearmos ainda mais nesses esclarecimentos deste estudo. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo por que se sofre? Então, muitos não entendem, não vão entender exatamente essa conjuntura à nossa volta e não vão entender nunca o sofrimento. Não vão querer passar por ele gratuitamente, e quando ele os visita, esses irmãos nossos ficam pesarosos, temerosos diante de um problema, seja ele qual for. O Espiritismo projeta uma explicação porque acalma, dando-nos a explicação que a vida é um estágio na matéria, é a existência física, e continua na imortalidade, na verdadeira pátria, na pátria espiritual, como espírito imortal. Para isso, então, essa reflexão tem então um sentido. Como ser feliz por sofrer? Porque se compreende, assimila que a vida continua, que é uma passagem, é um momento provacional ou expiatório devido à capacidade do mundo que nos acolhe, um planeta nessa categoria de provas e de expiações. Aí começa a fazer sentido, aí começa a aparecer para nós um esclarecimento. Mas estamos ainda limitados, somos imperfeitos, na categoria de espíritos inferiores, então não nos atinge de pronto. Então muitos vão ficar perdidos, querendo informações, sem entender, ou até mesmo desanimados diante de quadros tão tristes, tão dolorosos, e que para muitos é complicado entender, mas buscando a justiça. Há misericórdia, há uma razão. As mensagens recentes trazidas pelos benfeitores espirituais, principalmente nas últimas lives de Divaldo Pereira Franco, falando das equipes espirituais que estão a postos, que estão auxiliando, acompanhando as desencarnações coletivas, os espíritos que retornam, muitos ainda em processos, tal qual estão na Terra, continuarão ainda hospitalizados, outros já recobrando a razão, o conhecimento, o entendimento do atual estágio que se encontra e se desembaraçando da matéria, se libertando desses laços e atingindo o espaço ou a ambiência em que se encontra como espírito na condição de ser imortal. Para isso também, as reflexões mais adiante, muito interessantes de Allan Kardec, que ele diz: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem e para onde vai, ou seja, o retorno à verdadeira pátria, a pátria do plano invisível, a pátria de onde viemos e para todos nós retornaremos. E porque está na terra apenas em termos de morada passageira, transitória para um momento de aprendizado.
Por isso que muitas das vezes Jesus utilizava da analogia, da comparação ou até mesmo da parábola para atingir aqueles pensamentos que não entenderiam. E ele prometeu esse paráclito ou consolador para os tempos nossos, os tempos atuais e os tempos futuros, que aí sim a mentalidade humana conseguirá assimilar ainda mais, porque na sua época ele dizia: ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Numa comparação, aqueles que entenderiam, e muitos não entenderam. O que ele falava, eles poderiam assimilar numa condição ou outra, mas não lhes tocava profundamente, como é a proposta de uma parábola que tem um fundo moral mais elevado. Nesse caso, como entender um outro consolador para ficar eternamente? Poderiam perceber que seria um outro homem, um outro ser, um outro profeta que passaria por ali para dizer algumas palavras temporariamente, ou que voltaria no futuro, e isso pelas limitações das inteligências daquela época. Então, por isso que ele disse, João divulgou assim: e vos fará relembrar muitas coisas que vos tenho dito, e ainda outras que hoje nós já podemos assimilar. Então, o Espiritismo cumpre muito bem o seu papel como terceira revelação de Deus e como o Consolador prometido por Jesus. Nos dá a consolação, a conformação diante dos problemas, o conforto diante das nossas angústias, porque esclarece, instrui e consola. As pessoas ávidas de conhecimentos vão buscar respostas nos romances, nas mensagens, nos livros doutrinários, nos livros romanceados, seja o que for, porque ali começa então a fazer uma conexão pela sua inteligência, hoje, no momento qual ele tem condição para fazer. E se é uma consolação, quantos são abastecidos? Quantos são revigorados? E uma vez entendedores do seu atual quadro, começa então a se conformar, a se resignar, a se ajudar diante dos imbróglios da vida. E não são poucos, na maioria das vezes são muitos, acompanhando o atual quadro que o Brasil passa em termos sanitários. Os pesares são tamanhos, as pessoas muitas das vezes chorosas, lastimosas, não entendem ou não conseguem vislumbrar o que está para aquele ser que passou por aquilo tudo. Muitas das vezes um espírito que até mesmo pediu tal prova ou processo expiatório para cumprir a sua estada corpórea neste mundo, na sua temporada, na sua romagem terrena, no tempo que foi de sua duração. Para tudo há uma causa, e o efeito que nós vivenciamos muitas das vezes. Se toda causa tem um efeito, há de ser justa essa causa, porque Jesus nos assim alertou, o codificador assim reforçou as palavras do Cristo, e baseado nelas estamos aqui relembrando então o Consolador prometido, transformado neste momento de meditação, chamado a consolação dos aflitos. Há uma história muito bonita que ocorreu com o Dr. Bezerra de Menezes, narrada no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, pelo autor Ramiro Gamba, no século passado. Lançou este, um outro livro também, entre outras obras, mas o outro livro que é Os Lindos Casos de Chico Xavier, mas esses Os Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, repetindo. E a lição se chama E Tornou-se Espírita. Então são momentos, ou são aquelas histórias cotidianas, peculiares, que pode acontecer com qualquer um, e volta e meia ela vai se repetir. São dos incrédulos, que não entendem a proposta do Espiritismo, muitas das vezes a desmerece, ou quando a procura, vai ainda receoso ou duvidoso se é verdade mesmo, se é uma enganação, se é um embuste. E o Dr. Bezerra de Menezes tem amizade com o Dr. X, um médico que trabalhava com ele. E esse médico, convivendo com o Dr. Bezerra de Menezes,
duvidava muitas das vezes daquela sua rotina ou do seu envolvimento com a doutrina espírita, com aquela ciência nova, ou com aquele momento qual ele convivia. E para o médico, o Dr. X, ele achava que o Dr. Bezerra não estava bem, estava enganado com alguma coisa. Até que esse senhor, esse médico, o Dr. X, perdeu o pai. E o Dr. Bezerra de Menezes resolveu convidá-lo para uma sessão doutrinária, uma sessão mediúnica, da qual o médico Dr. X poderia participar para se conformar com a perda do pai. E lá, comparecendo, ele ficou realmente confuso, porque se manifestou através de um médium com pouquíssima instrução, um espírito de um médico, que lhe deu notícias do seu pai no além-túmulo, como seu pai estava, o estágio que ele se encontrava, as condições espirituais do pai, e começou, além disso, a lhe prescrever ou lhe dar informações da medicina. O médico ficou muito intrigado, porque aquilo tudo começou a lhe tocar, porque era uma realidade, era um médico mesmo, falando por um médium, mas com dizeres e vocábulos coerentes com a medicina. Mas ele achou que aquilo tudo era uma embromação. Resolveu então largar a reunião e saiu irritado da reunião e abandonou o Dr. Bezerra de Menezes e foi para a casa dele. Chegando em casa, ele começou a desabafar com a esposa e a filha. A filha, uma jovem de 18 anos, que era professora. Vamos só destacar esse item que é muito importante. A formação dela pela escola antiga, escola normal. Formação de professores. E nisso que ele vai relatando o que havia acontecido, que ele havia sido enganado, a filha incorpora, e ela não conhecia o Espiritismo, nunca havia lido livros espíritos, ela incorporou a mesma entidade espiritual lá naquela reunião e continuou a comentar ou a transcrever os mesmos vocábulos da medicina, linguagens cultas, envolvendo aquele senhor no mesmo diálogo. Ela continuou a falar com ele, ela como filha, mas como canal intermediário, como médium, e esclarecendo aquele pai sobre tudo. Ele ficou muito intrigado, ouviu aquilo tudo, explicou depois à família do que se passava. No dia seguinte, conforme Ramiro Gama, este homem vai ao Dr. Bezerra de Menezes pedir desculpa por tudo que ele havia falado, pelo Espiritismo que consola, que afaga os sofredores, que esclarece por um meio ou outro, e que chegara para ele de uma maneira tão duvidosa, mas confirmada depois, quando a filha então continuou a mesma intercambiação no mundo espiritual e a lhe transferir os mesmos ensinamentos. Então tornou-se espírita porque ele viu no Espiritismo uma verdade, uma realidade que não tinha como desacreditar, porque ela se confirmou depois com a própria filha, revelando-lhe o mesmo que ele começara numa reunião com uma pessoa de pouquíssima instrução, um médium, que ele não deu crédito, e para então provar a existência real deste mundo espiritual, uma consolação. E muitos aflitos precisam dessa consolação, muitos às vezes não aceitam, muitos vão ser tocados pela dor, raríssimos vão pelo amor. Como se diz, é a linguagem corrente no meio espírita, muitos comparecem pela dor. Daí o nosso texto, o nosso tema para essa exposição, a consolação aos aflitos. A maioria vem com dor, com pesar, com agonia, com algum descalabro que o visitou e o dominou, e quer respostas. E as respostas vêm naturalmente dessa maneira. Ou um médium que vai à pessoa e dá informação, e essa pessoa nunca encontrou com esse médium, não o conhece. Então, como se diz, cai como luva, porque aquela mensagem tem detalhes, como aconteceu tanto nas cartas consoladoras através de Chico Xavier,
ou quem também procurava Chico Xavier, ou além do Chico, outros centros espíritas com outros médios pelo Brasil e pelo mundo afora. Vem aquela mensagem tão apropriada e indicada àquela pessoa naquele momento, como já dissemos e repetimos, com um detalhe, com um assunto bem pitoresco, com uma informação que não tem como não comprovar, ela é comprobatória. Então isso toca a pessoa, ela passa a entender. Independente das mensagens, as pessoas que buscam as palestras, ou a orientação, ou a visitação à casa espírita, através de um atendimento fraterno, e vai ouvir de um conselheiro médium as orientações para aquilo que ele precisava naquele determinado momento. Serve-lhe como ajuda, serve-lhe como consolo. E para esse nosso momento é isso que nós estamos refletindo através do item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. O Espiritismo vem reafirmar o papel de um consolador, a esclarecer e acalmar. A vida passa, ela é passageira, ela tem um tempo, ela tem um durante uma estada terrena, um momento material, um momento corpóreo, mas que há para isso tudo o chamado aprendizado. Estamos todos inscritos numa grande escola e até mesmo num hospital que é o planeta Terra. Ao passar por aqui temos as apreensões rotineiras, peculiares, mas aprenderemos muitas das vezes acerca de algum assunto. Principalmente na era atual, com tanto sofrimento, onde nós passamos a conformar tantos que estão à nossa volta. E é um número enorme de pessoas que querem uma explicação, as nossas próprias também apreensões diante de tudo, os nossos receios, os nossos medos. E a mídia apresentando cada vez o quadro mais grave ainda no país. Então isso realmente dá uma certa agonia. Mas a consolação é neste sentido, de acalmar, de vigiar e entrar em sintonia com o bem através de uma prece, de um bom pensamento, de uma leitura salutar, de algo que nos envolva nesse momento que estamos isolados, compenetrados nos nossos lares, em poder estar em atividades rotineiras, mas ocupando a mente e, dentro do possível, fazendo aquilo que possa ajudar um ou outro, ou que nos pede informação, ou pelo telefone, ou numa conversa, mesmo que encontre casualmente com alguém, mantendo um distanciamento. Mas uma orientação é nessa hora, então, de como espírita cristão espalhar essa boa nova, pelo exemplo, pelo nosso esforço íntimo, em sermos os instrumentos para facilitar essa irradiação de instruções, de informações e consolar todos à nossa volta. E essa consolação se espalha também acompanhando as lives, ou de cantatas, ou de mensagens, ou de grupos, ou de pessoas. Nós vamos ver a quantidade de pessoas que são atingidas por aquele momento, aquilo vai sendo compartilhado, repassado a tantos outros, e um maior número de grupos serão atingidos, aliás, por essas informações que chegam lá naquela pessoa tão distante, e às vezes é uma mensagem, é uma gravura com um texto curto, objetivo, é uma palavra, é uma oração. Isso tudo fortalece, isso tudo acalma aquele que precisa. Um belíssimo poema, ou a oração prece de Caritas, que tem aquela frase: dai ao viajor, pela aprovação, a força para o enfrentamento. Então somos todos nós viajores. Então, durante a nossa aprovação, a resistência para o enfrentamento. E essa resistência, esse enfrentamento, é buscar a coragem dentro de nós e nos reforçarmos numa companheira fiel de todas as horas, a prece. Companheira de todos, com poucas palavras, pela leitura, como nós temos aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces em várias categorias, para si, para os médios e para outrem,
Podemos escolher aquela apropriada para o momento, principalmente, neste caso, nas aflições da vida, o item 26, o enunciado de Kardec, e a prece que já está formulada no item 27. Repetimos, no capítulo 28. Então, as consolações surgem de uma maneira ou de outra e são mecanismos, são instrumentos que nós poderemos colocar em ação, em operação para auxiliar quem está à nossa volta. O aflito, o pesaroso, o arrasado diante de um problema, principalmente do momento, quantos familiares distanciados, quantos parentes que perderam seus familiares, quantos médicos afastados dos seus lares, quantos enfermeiros reclusos, quantos envolvidos, principalmente o pessoal da saúde, passando um momento de testemunho muito forte e muito intenso para as suas existências, pelo que nós acompanhamos, pelos noticiários e os depoimentos que eles apresentam pela mídia. Então, para eles, muitas das vezes, devemos recorrer nas nossas preces pessoais, os nossos pedidos, para que eles tenham força diante desses embates momentâneos que suas profissões os levaram para exercitar no momento de cumprimento do dever, no caso do atendimento médico, do atendimento clínico. Então, o Espiritismo cumpre seu papel muito bem ao nos trazer de volta todos esses esclarecimentos, todas as instruções, e abre uma luz, projeta uma grande força diante disso tudo ao nos consolar, ao nos acalmar que a vida continua, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, frase famosa de Chico Xavier, isso também passará, dita por Maria de Nazaré através de Emmanuel, seu amigo e mentor, para acalmar aquele que também padecia. Então precisamos, muitas das vezes, recorrer a estes textos, a essas mensagens, para nos conformar e nos confortar e, de uma certa maneira, espalhar os ensinamentos de uma maneira que acalme quem está necessitado, quem está precisando, como algum aflito, algum sofredor do nosso mundo que está à nossa volta. Não são poucos, são muitos, e vamos encerrar com uma última frase de Allan Kardec nesse mesmo texto, que diz assim para nós: e porque está na terra um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e pela esperança. Então é essa esperança que nós temos que ter, apesar dos agravos, nos momentos que estamos convivendo ou envolvidos na atual conjuntura brasileira, mas ter a esperança, acima de tudo, e uma fé robusta. A fé que o Espiritismo nos esclarece tão bem, que é a fé raciocinada. Nós acreditamos porque há uma razão, e a razão é essa que nos envolve e que nos fortalece diante de um Deus, Pai de amor e bondade, de uma imortalidade da alma, de uma sequência de vidas na pluralidade das existências, vidas que continuam, os mundos à nossa volta e os espíritos com suas mensagens a se comunicar conosco pelos médiuns, pelas nossas inspirações, a nos orientar e a nos auxiliar para favorecer a passagem por estes entretantos ou estes momentos de provas e expiações. No nosso encerramento, então, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, a poesia Consolai, pelo espírito Antero de Quental. Se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos
são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse! Iria em altos brados, libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos, mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Assim agradecemos a Deus, a Jesus, mestre amigo, aos mensageiros de luz e da paz, aos espíritos amigos que nos conduziram e nos proporcionaram as reflexões pertinentes a este estudo, a consolação dos aflitos. Muita paz.